Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos começar a abordar a API do Facebook. Como utilizar a API do Facebook no sistema de login. Isto é, como adicionar o Facebook Login no seu site ou no seu sistema com o PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado nesse tutorial é a opção do usuário poder logar no sistema utilizando as credenciais do Facebook. Portanto, por exemplo, eu clicando aqui no Facebook, ele vai solicitar para mim autorizar as permissões, eu aceitando as permissões, ele vai redirecionar eu aqui para o administrativo. E eu aqui no administrativo, eu saindo, pronto, já desloguei do sistema. Então, é essa opção aqui do usuário poder acessar o sistema através das credenciais do Facebook, não havendo a necessidade de lembrar o usuário e a senha do seu sistema. Para começar, vamos acessar o site da documentação, Facebook Developer. Vamos abrir agora aqui a parte da documentação, Doc. Ele está em inglês porque eu ainda não fiz o login. A partir do momento que eu fizer o login, ele vai traduzir para o português. Após ter realizado o login, ele traduziu para o português. Fica bem mais fácil. Então, agora vamos, primeira coisa, ver o SDK para o PHP, porque estaremos utilizando o PHP. Já vou abrir aqui. Podemos ver que o SDK do Facebook é uma biblioteca que é facilmente integrada com o login do Facebook. E aqui, ó, temos as instruções para a instalação. Então, já vou abrir aqui a instrução. E aqui tem as instruções como começar a usar. Eu já vou abrir uma nova guia. Aqui ele vai redirecionar para o GitHub. E aqui no GitHub ele tem a biblioteca. Eu já posso baixar aqui. Eu vou baixar. Vocês também já podem baixar. Depois de ter baixado, eu vou colar aqui no AMP. Então, eu tenho o AMP www. Eu criei uma pasta aula exclusiva, a qual eu utilizo para os tutoriais. Está aqui o que eu baixei. Já vou extrair aqui. Posso apagar o que foi baixado. Aqui, quando eu abro o que foi extraído, eu tenho o Source, depois o Facebook e dentro aqui eu tenho toda a biblioteca. Eu vou pegar aqui o Facebook, Ctrl X, vou recortar, vou voltar aqui na minha pasta raiz aula, vou criar uma pasta chamada lib, quer dizer a minha biblioteca, e vou colar aqui o Facebook. E o que foi anteriormente eu já posso apagar, então eu vou ter lib, Facebook e toda a biblioteca. Vamos voltar aqui no GitHub, descer aqui para baixo. Aqui ele está apresentando que poderia ser instalado utilizando o Composer. E aqui temos como usar um exemplo básico. Eu já vou copiar essa parte aqui, Ctrl C. E essa parte eu vou criar aqui um novo arquivo. No Notepad++, novo arquivo, vou salvar como e vou salvar na pasta raiz da minha pasta aula. E aqui vai ser o Face, extensão PHP. Vou abrir aqui o PHP, vou colar o que eu havia copiado. Podemos ver que ele já tem aqui a versão 9, então é a versão atual. Para poder criar, estarei criando o objeto Facebook, instanciando a classe Facebook, que onde está a classe está dentro desta biblioteca aqui, Facebook. Então, eu vou precisar incluir ela no nosso arquivo aqui, Face. Para me incluir, então, eu vou colocar o require para incluir, vou colocar 11 para incluir uma vez só, vou colocar lib, porque ele está primeiro na pasta lib, depois Facebook, já vou copiar o Facebook, lib, barra, Facebook, barra, vamos ver agora o próximo, aqui eu preciso incluir é o autoload. Já vou copiar o autoload, colar aqui, e a extensão do autoload é PHP.
Agora, para mim poder testar, eu preciso ter o ID do app e a chave secreta do app. Vamos criar agora isso. E para obter esses dois dados, eu vou voltar novamente aqui no Facebook Developer, vou aqui em meus aplicativos e vou adicionar um novo aplicativo. Aqui vai ser, por exemplo, login underline aula. Você vai ter que criar o seu próprio. Vou agora criar aqui. Vou colocar aqui os caracteres que ele está solicitando. Enviar. Está aqui criado o meu aplicativo. Podemos ver que ele já está apresentando o ID. Tem aqui várias configurações, por exemplo, login, o Analytics, mensagem, aqui para realizar pagamento, mas já vamos direto aqui em configurações. Vindo aqui em configurações, temos o ID do aplicativo, já posso pegar aqui o ID do aplicativo, colar aqui. Lembrando que você precisa ter seu próprio ID, porque esse eu vou excluir em seguida, é só para a aula, para esse tutorial que eu estou utilizando. Já vou copiar a chave secreta e colar aqui neste local, a chave secreta. Coloquei as credenciais de acesso. Agora eu preciso informar aqui aonde que vai rodar esse aplicativo. E esse aplicativo ele vai rodar no localhost. Então, posso copiar já aqui o localhost, Ctrl C, vir aqui, e aqui em cima só vou colocar o localhost sem o HTTP, então por isso que eu digitei. Agora aqui você vai escolher um ícone, aqui precisa ser exclusivamente 1024 por 1024, já vou escolher uma imagem, escolhi a imagem 1024, ele já carregou aqui. Você vai escolher a categoria, por exemplo, no meu caso é educação. Aqui, para funcionar, você precisa ter uma URL de política e uma URL de termos de serviço. Esses dois itens precisa quando o sistema de login for para o sistema de produção. Mas enquanto estiver em fase de teste, por exemplo, aqui no tutorial, não precisamos a política de privacidade e nem o termo de serviço. Descendo aqui para baixo, temos que adicionar a plataforma. Por exemplo, você pode adicionar para Android, para iOS, site. No nosso caso, é para um sistema, então é o site. Vamos colar agora a URL, agora sim, o HTTP localhost, e vamos salvar as alterações. Salvei as alterações. Vamos agora voltar aqui no nosso exemplo aqui. E agora aqui para continuar, eu vou voltar novamente na documentação. Então, vou abrir uma nova guia para pegar a documentação. Voltar novamente SDK para PHP, começar a usar. O que estamos fazendo? Estamos fazendo o login. Então, é entrar com o Facebook. Agora, vou copiar aqui a parte onde ele está instanciando o método. Então, agora aqui eu já peguei o objeto, estou instanciando um método e este método está dentro da biblioteca. Então, não precisamos se preocupar como que ele trabalha, pois já a biblioteca se encarrega. Agora eu vou dar aqui um var dump no nosso helper, só para ver o que ele está apresentando, se ele não vai apresentar algum erro. Se ele apresentar algum erro, quer dizer que está errado a nossa implementação. Então, já vou abrir aqui o arquivo face. Podemos ver que ele trouxe o ID que eu coloquei, a chave secreta também, e aqui a versão 2.9. Então, está correto, está reconhecendo a biblioteca. Já posso comentar esse var dump. Vamos voltar aqui na documentação, descer aqui para baixo, e temos a mesma coisa, onde ele está instanciando a classe, instanciando agora aqui um método, e aqui temos o try-catch. Então, é esse try-catch que eu vou copiar. Ctrl C, copiei, já eu explico o que tem dentro desse try-catch. Então, aqui ele está criando um access token. O que seria esse access token? Para mim poder obter as informações do usuário, eu preciso ter esse access token. E esse access token ele vai ser apresentado no botão. Então, aqui ele cria o access token. Eu vou fazer diferente. Não vou criar sempre o access token aqui. Eu vou verificar se iset
se existir nosso access token, mas esse access token eu vou colocar numa variável global. Para mim poder utilizar uma variável global, eu preciso inicializar a sessão. Então é session underline start, inicializei a sessão, agora eu posso utilizar ela aqui. Se a nossa variável global underline session, vou aqui atribuir um nome para essa sessão, que vai ser o nosso face access, saber o que ele tem. Então ele tem um access token. Se ela existir, então ele acessa esse daqui, if. Agora, se não existir, else, ele acessa este else aqui. Agora sim, quando não existir, ele vai criar o access token. Agora, se não, se essa variável global existir, o access token não vai ser criado novamente. Aqui ele vai ser recuperado o que está na variável global. Então, aqui, se tiver sucesso, ele vai criar o access token. Se não, aqui este erro está relacionado quando o usuário não permite o seu sistema acessar alguma informação dele, por exemplo, os amigos dele ou e-mail. E aqui quando está relacionado a alguma coisa ao SDK. Então, esse try-catch é para criar o access token. Vamos voltar na documentação. Na documentação aqui temos o if, onde ele vai verificar. Então, esse if verifica a seguinte situação. Se não existir o access token, ele cai aqui no if. Caso exista, ele vai cair aqui no else. Então, não existindo o access token, ele vai redirecionar. Para onde que ele vai redirecionar? Aqui ele tem a parte que ele apresenta erro. Para o nosso caso, eu não vou apresentar erro. Eu já vou direto voltar aqui na documentação e criar aqui esse link aqui, para onde ele vai ser redirecionado. Já vou copiar, Ctrl C e colar aqui. Ao invés de eu estar colocando aqui o link diretamente, eu vou criar uma variável separada. Então, vou colocar a nossa variável, vai ser chamada de cifrão URL underline login. Como estou informando que vai ser essa variável, já vou colocar aqui e pegar a URL, ó, aula face, é esse endereço aqui que eu já coloquei. Então, a diferença é que ele já colocava direto aqui, eu coloquei uma variável separada. E agora, essa parte da permissão aqui, eu preciso informar o que eu quero. Então, aqui ele, por exemplo, ele está informando que ele quer o e-mail. Eu vou copiar essa permissão e colar aqui. Agora, como que eu sei que eu preciso pedir permissão para acessar o e-mail? Caso eu venha aqui na parte de configurações, eu tenho aqui revisão do aplicativo. Clicando em revisão do aplicativo, eu tenho, ó, tornar o login aula público, como eu falei. Caso ele se torne público, eu preciso ter aquela URL de termo e mais uma URL, que seria essas duas URL aqui. URL de política e termos de serviço, mas no nosso caso, como está em desenvolvimento, então não tem problema. Agora, quais são os itens aprovados que eu consigo visualizar do usuário? Eu consigo ver que tudo é público. O que é público? O nome, o sobrenome, a foto, o gênero, a idade. Agora, por exemplo, o e-mail, ele não é público, mas eu não preciso pedir permissão para o Facebook liberar para mim, para avaliar se eu posso acessar as informações ou não. Por exemplo, se eu quiser outros itens, vamos ver aqui, iniciar o envio. Por exemplo, caso eu queira aqui história de educação ou data de aniversário, então eu preciso, mês do aniversário, eu preciso solicitar para o Facebook aprovar. Ó. Adicionar um item, então eu vou adicionar. Então aqui eu solicitei para o Facebook liberar para mim poder acessar a data de aniversário. Mas aqui no meu caso, eu só queria mostrar para vocês, mas no meu caso eu vou excluir, porque para mim no sistema de login o e-mail já é o suficiente. Então eu solicitei o e-mail,
o if quando ele não tem o access token. Agora, quando ele tiver, ele vai cair aqui no else. Eu posso copiar novamente isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. E agora que eu vou fazer mais uma verificação, vou verificar o usuário já autenticado. Então, caso ele esteja já autenticado, ele vai cair aqui no if. Eu vou verificar e set se existir a nossa variável global, essa variável global aqui de cima, Ctrl C, se já foi criado o access token, se ele existir, então ele vai cair aqui. Quando o usuário já está autenticado, então eu vou pegar essa parte aqui, vou pegar em exemplo de solicitação em lote, essa parte aqui onde ele está instanciando esse método aqui. Então, pode ver, eu pego tudo da documentação, colo aqui, aqui ele informa que eu preciso pegar o access token. O nosso access token está nessa variável global. Então, já pego essa variável global e colo aqui esse nosso access token. Pronto, quando o usuário já está autenticado. Agora, quando o usuário não está autenticado, então ele vai cair aqui neste else. E neste else, vamos voltar agora na documentação novamente, aqui no entrar com Facebook. Vou pegar aqui essa parte aqui, Alt Cliente, então aqui do próprio Facebook, a parte de autenticação, colar aqui. Mas antes de pegar isso daqui, eu preciso atribuir para a nossa variável global isso daqui, porque, por exemplo, aqui quando ele já está autenticado, aqui embaixo quando ele não está autenticado. A nossa sessão, então, precisa receber o valor. Então, ela vai receber como string o valor que estiver nesse aqui de cima, access token. Então, essa parte é uma parte personalizada. Mas somente a diferença é que no Facebook tem toda essa regra, somente não tem a parte da variável global, porque quando o usuário já está autenticado, não precisa autenticar novamente. E no Facebook ele autentica novamente. Depois que eu já coloquei esse autenticado aqui, vamos prorrogar a vida, porque o login sempre permanece por alguns minutos somente. Então, vamos prorrogar por um tempo mais longo. E para fazer isso, é do próprio Facebook, que é essa parte aqui. Já vou copiar, ó, prorrogar a vida. Então, já copio a própria instrução daqui e já colo aqui. Ele está informando o access token aqui e o nosso access token ele está dentro desta variável global. Somente a diferença aqui que ele está atribuindo para essa variável access token, eu vou colocar a variável global, a nossa Session Face Access Token. Então, é ela que vai receber. Agora que eu já prorroguei a vida, eu posso simplesmente requisitar as informações aqui do usuário. Ctrl C lá de cima. Agora, para obter as informações, vamos voltar aqui na documentação. Agora, para mim obter as informações, vou aqui em recuperar o perfil do usuário. Vou vir aqui, copiar esse try-catch aqui. Ctrl C. Vou colar aqui abaixo, try-catch. Vou identar o código. E aqui ele está retornando as informações. Então, aqui temos o nosso FB, nossa variável, get, porque ele está recuperando, ME do próprio Facebook, fields. Eu não vou recuperar o ID, eu não preciso. Eu estarei recuperando o nome, também estarei recuperando o picture, que seria a imagem, e agora também o e-mail. Agora que eu já estou recuperando aqui o e-mail, preciso informar agora o access token aqui. Inclusive, eu que nem preciso informar o access token, porque aqui em cima já estou definindo a set default access token. Então, por isso aqui que eu não preciso definir embaixo. Então, aqui temos a resposta. Eu vou voltar novamente aqui na documentação. E agora eu vou copiar essa parte aqui. Já vou copiar, Ctrl C, e já colo aqui. O getGraphUser é o método que retorna as informações do usuário.
Então eu estou aqui obtendo, e aqui através do método eu obtenho as informações e atribuo para essa variável user. Inclusive agora já posso dar um var_dump e vai ser no nosso cifrão user. Posso aqui colocar ponto e vírgula, vamos salvar, vamos vir agora aqui, atualizar, ele não está apresentando nada, então eu não consigo fazer o login, isso significa que eu preciso criar o link aqui embaixo. Já vou fechar o PHP e vamos criar o link, href igual, vou abrir aqui aspas duplo, vou abrir também o PHP, vou dar um eco na nossa variável que possui a URL. Vamos ver, aqui temos a URL, está correto, ele está dentro desta variável. Então, eu dei eco nesta variável, ponto e vírgula, já fecho o PHP, posso já também fechar o link, vou colocar aqui a palavra Facebook, fechar o link aqui, fechar a tag A. Salvar, vamos ver agora aqui, atualizar, já apresentou o Facebook, e ao colocar o mouse aqui, podemos ver no rodapé que ele está apresentando aula Face, então não está correto. Eu coloquei aqui o URL login, vamos ver aqui em cima, o URL login, e não é o URL login, é login URL, porque aqui ele já está obtendo as informações do método, eu preciso isso daqui, salvar, Ctrl F5, colocando o mouse podemos ver lá embaixo, no rodapé aqui do vídeo. Temos versão 2.9, depois temos diálogo, depois Alt por autenticação, o ID do cliente, que seria meu ID, e assim outras informações relacionadas ao próprio Facebook. Eu clicando aqui em Facebook, o que aconteceu? Ele já me redirecionou diretamente para aqui o permitir, ó, login aula. Eu coloquei login aula, então lembro que eu coloquei do início da aula, poderia ter colocado um nome mais personalizado, já apareceu a logo, então vamos dizer login aula ou céu que receberá suas permissões para o perfil público e inclusive o endereço de e-mail. Então se eu continuar aqui, eu vou clicar em continuar, o que aconteceu? O meu sistema, ó, localhost aula face PHP, já recebeu as informações do Facebook, por exemplo, o nome. Ele recebeu o nome que está no Facebook, ele recebeu a imagem que está em formato de array, recebeu o e-mail que está no Facebook e o ID. Então quer dizer que eu já estou recebendo as informações do Face. Agora eu já tenho as informações do usuário, só falta comparar se esse usuário está cadastrado no banco de dados. Então, para fazer isso, eu vou abrir já o tutorial que foi criado anteriormente, que seria esse tutorial aqui. Eu já coloquei com a fonte maior, como também esse link vai estar disponível abaixo do vídeo. Abrindo o tutorial anterior, temos o código-fonte. Então, você já pode baixar o código-fonte do tutorial anterior. Ao baixar, você vai ter esse arquivo aqui, então você já pode extrair. Ao extrair, vai ser apresentado todos esses arquivos aqui. Vamos abrir, então, o nosso valida. Abrindo aqui o valida, vou copiar essa parte aqui, que é responsável em validar o usuário no banco de dados. Já copiei e vou colar aqui onde eu já obtenho as informações. Aonde que eu dei o var_dump? Eu dei o var_dump aqui. Então, é aqui que eu já tenho as informações. É aqui que eu vou validar o usuário. Então, ele vai selecionar o ID, o nome, o e-mail, a senha eu não preciso. Quando a coluna usuário, e essa coluna no banco de dados ainda não temos, só temos a base de dados. No arquivo que você baixou tem o backup cell, que é esse arquivo que eu vou precisar importar para o nosso banco de dados. Eu tenho esse banco de dados Celc, vou já importar. Esse banco de dados foi criado no tutorial anterior, vou escolher aqui o backup, executar. Então aqui a nossa tabela usuário já está criada. E a coluna usuário. Portanto, essa coluna usuário
coluna usuário tem que ser igual ao que está vindo do Facebook, ao e-mail, certo? Então, não é usuário, seria o e-mail. Então, esse e-mail aqui deve ser igual ao e-mail que está vindo do Face. E aqui o usuário, quer dizer, o e-mail, está dentro desta variável. Então, a variável chamada user, correto? Mas agora eu preciso pegar uma posição. Qual que é a posição? É o e-mail. Então, ele está na posição e-mail do array. Abrir colchetes, aspas simples, e vou colocar o e-mail. Mas podemos ver que eu já coloquei aspas simples aqui, então ele vai dar erro. O que eu preciso fazer? Aspas duplo, ponto para concatenar, aqui é a mesma coisa. Ponto para concatenar e aspas duplo. Então, selecione o ID, o nome e o e-mail da tabela usuário, onde a coluna e-mail tem o mesmo valor que está vindo do Facebook. Caso ele consiga encontrar algum valor, então se encontrou algum resultado, então ele vai fazer o login. Eu não preciso verificar a senha, porque eu não vou estar recebendo a senha, somente o e-mail do usuário, e aqui ele vai redirecionar eu para o administrativo. Vou deixar somente face.php, atualizar, está aqui o Facebook. Agora, antes de eu testar, eu vou aqui no banco de dados e vou alterar aqui o e-mail. Vou colocar o e-mail conforme está no meu Facebook, com qual eu estou tentando logar. Então, é celquiadm@gmail.com. Agora sim, agora eu posso tentar logar aqui, vou clicar aqui. O que aconteceu? Ele logou com sucesso. Inclusive, podemos ver, ele trouxe o nome do usuário, porque é esse e-mail aqui que eu loguei, está normal. Eu vou sair. Agora, se eu tentar acessar novamente o Face, o que vai acontecer? Ele já vai direto redirecionar eu para a página administrativa, isto é, porque ele vai verificar que o token já está criado nesta parte aqui. Se o token já está criado, ele não vai recriar novamente. Então, ele não vai fazer novamente a pesquisa no banco. Ó. Usuário já autenticado, ele vai setar aqui e não vai cair no else e já vai direto pesquisar aqui o usuário no banco de dados. Agora, se você quiser testar novamente, então você vai precisar colocar aqui um set, destruir o access token aqui, o access token que está na seção. Se eu sair e tentar acessar o Face, ele permaneceu o link. Eu clicando aqui, ele vai redirecionar para o administrativo. Agora, somente a diferença é que, ao invés desse Facebook estar aqui, eu não quero que ele fique aqui. Então, eu vou recortar ele daqui, vou abrir o nosso login. Abrir o login aqui, descer aqui embaixo, vou colar, copiar novamente essa div, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, recortar esse link, Ctrl X e colar aqui. Salvar, vamos agora sair. Apresentou erro, login URL indefinido, porque precisamos agora incluir esse face, o arquivo face, para dentro, para cá. Então, eu vou colocar aqui include, underline 11, o nosso arquivo chamado face.php, ponto e vírgula. Ele vai apresentar outros erros, mas esse aqui de baixo ele já, podemos ver, inclusive ele já foi direto para o login. Então eu vou voltar, tirar esse comentário do onset para eu poder acessar. Podemos ver que ele está apresentando que a sessão está inicializada duas vezes. Ela está inicializada aqui e aqui no login também. Então, eu vou comentar aqui a sessão inicializada no login, vou deixar aqui do Face. Vamos agora testar. Vou clicar aqui no Facebook. O que vai acontecer? Vai logar com sucesso. Sair, ele deslogou com sucesso.
Então, inclusive, caso você queira deixar esse onset para destruir sempre quando ele sair, ou, por exemplo, você pode pegar essa seção daqui, Ctrl C, retirar daqui e vir aqui no sair, aqui onde ele pede para sair, aí sim destrói a seção do Facebook. Vamos ver, ó, aqui está destruindo e aqui no nosso Face eu comentei. Vamos ver, Facebook, acessei, saí, deslogado com sucesso porque ele destruiu a seção aqui quando ele tentou sair. Vamos agora alterar esse texto aqui, vamos colocar um botão. Eu vou aqui no login, vou descer aqui embaixo, copiar esse botão aqui, este exemplo aqui, Ctrl C, colar aqui embaixo, alterar aqui o input para o button, type também vai ser button, name não preciso, value também não preciso, o class vai permanecer, aqui eu vou colocar Facebook, agora eu vou pegar este link aqui de cima, Ctrl X, colar aqui antes do botão e daqui depois do botão vou fechar o link. Portanto, o botão vai ficar dentro do link. Agora, este link eu não quero que ele ocupe inteiro, então vai tirar o block e não vai ser sources, vai ser o azul. Então, vai ser o primary, Ctrl F5 e podemos ver Facebook. Vou logar no sistema com Facebook e vou deslogar agora. Legal, está funcionando a opção do usuário poder acessar o sistema utilizando as credenciais dele do Facebook. Você que assistiu o tutorial até agora, dá um like no vídeo, como também inscreva-se no nosso canal para receber as notificações de qualquer novidade que venha aparecer por aqui. Gostou do sistema de login que foi apresentado nesse tutorial? Que tal ter um sistema mais completo? Por exemplo, esse aqui. Ao clicar, ao acessar com Facebook, você pode fornecer as informações para o usuário. Então, aqui, por exemplo, vou continuar, forneci o acesso e aqui ele já vai ter esse administrativo, por exemplo, usuários, cadastro do mês, então ele vai ter um relatório, ele vai poder fornecer nível de acesso, então, por exemplo, aqui dividir super administrador, administrador, eu posso fornecer, por exemplo, o estagiário, quais são as páginas que ele pode ver? Ele pode ver listar usuários e também vai ser apresentado no menu. Por exemplo, para você ver melhor, eu estou agora como super administrador. Eu vou aqui em nível de acesso, acessar o super administrador. Podemos ver que aqui o usuários está sendo apresentado no menu. Eu vou bloquear, pronto, já não está sendo apresentado no menu. Agora que não está, eu vou desbloquear. Pronto, já está sendo apresentado. Como também posso alterar a ordem. Ó. Alterei. Home veio para baixo, agora quero subir para cima. Home está em segundo, 2. Eu quero que ele fique em primeiro. Home em primeiro, primeiro. Agora saindo, como também além de Facebook, login com o Google. Gostou da apresentação do login? Esse sistema de login faz parte do curso de PHP MySQL Bootstrap. O link para esse curso está disponível abaixo do vídeo. Então role o vídeo para cima e clique no link para ver mais informações. Estou aguardando você lá no curso. Combinado?